Paróquia São José. Alguns outros que eu andei compartilhando ao vivo, a gente deixa disponível gravado no Facebook, tá? E também, se não hoje, até amanhã, a gente disponibiliza no YouTube. Espero que esteja tudo ok, com som, vídeo e tal. Se não, me dá um sinalzinho, mas a princípio está tudo ok. Agradecendo você que está ao vivo agora, a você que daqui a pouco vai assistir na versão gravada, mais à noite, às 10 da noite, 11 da noite em diante, ou amanhã ou depois, tá? Bem-vindo, bem-vinda, você cristão católico, bem-vindo, bem-vinda, você cristão que não católico, bem-vindo você, bem-vinda você que crente, mas não cristão. E bem-vindo você que não é crente do transracional, mas que tem algum interesse em acompanhar um pouco do muito que pode ser dito sobre a doutrina bimilenar da Igreja de Jesus Cristo. Comecemos como convém, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração do Senhor e coloquemos no colo dele que por essa próxima hora, mais ou menos uma hora, a gente consiga ter bons momentos, aprendendo um pouco, você aí escutando, assistindo, eu aqui também, e que valha a pena, com simplicidade, com limitação, mas tomara não com superficialidade e, acima de tudo, com fidelidade à doutrina, ao magistério da Igreja. E por gratidão, a um bom dia, a uma boa semana, que quer que você tenha sentido, pensado e feito nesses dias, hoje e nesses dias, tomara você possa colocar no colo do bom Deus aquilo que ele já sabe à perfeição, mas humildemente no silêncio do seu coração, bater um papinho com ele com gratidão, e o resto ele vai resolvendo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É ao vivo, a equipe é de um só. Bom, ele comanda, a gente dá um jeitinho aqui. Ora o diácono Alex, meu amigo, ora o ministro José Carlos, mas sempre contando com a tua paciência. Não tem produção, não tem nada, que a internet não caia, que a eletricidade não acabe, que as bobagens que eu falar não sejam maiores e mais importantes e consideráveis do que as coisas acertadas que a gente partilhar com você. Bom, Introdução à Sagrada Escritura, terceira parte. Para você que assistiu a primeira e a segunda, alguma coisa você deve estar lembrando, então vai ter uma sequência razoável para você compreender. Para você que não assistiu a primeira ou a segunda, ou nem a primeira nem a segunda, fica o convite. Depois, ou amanhã, você vai nesse mesmo Facebook, ou pede para mim por WhatsApp, 99844 8018, 99844 8018, ou pelo meu Facebook, você me pede, eu te passo o link dos vídeos da primeira parte, da segunda parte, e hoje você está acompanhando, tá bem? Pelo mesmo WhatsApp ou de outro modo, você pode interagir comigo, sugerindo, criticando, perguntando, reclamando, detonando, tá bem? Mas agora, a partir de agora, a gente vai falar um pouco de formas literárias da Bíblia. Depois vamos citar um pouquinho das figuras de linguagem. Depois vamos falar um pouquinho dos números na Bíblia, tá? E vamos caminhar daí para falar um pouco de, além de Bíblia, como dizer, falar do tripé, que é formado pela Bíblia, da qual temos falado nesses dias, pela tradição, pela sagrada tradição e pelo magistério, tá? E aí finalizaremos, espero que dentro desses 60 minutos consiga fazer isso, finalizaremos falando um pouquinho de
inspiração e iluminação. Será que é a mesma coisa? Será que são convergentes, divergentes? Uma é independente da outra? Uma pitada mais de revelação para pontuar um pouco de inspiração e iluminação. Vamos lá. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência, bom proveito. Quando a gente fala de Santo Livro, deixa eu pensar em dizer algo que não seja só repeteco da primeira e da segunda parte e que, quem sabe, acrescente um pouquinho. Até porque eu nem lembro exatamente as palavras usadas na primeira parte há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, e a segunda parte há uns 15 ou 20 dias. Os livros que formam o Santo Livro, eles foram escritos por um monte de pessoas humanas, identificadas ou não. Alguns dos 73 livros, eu não falei 66, alguns dos 73 livros, até hoje, não se sabe, após tantos estudos e pesquisas, não se sabe quem foi o autor humano. De outros, tem-se dúvidas. De alguns outros, tinha-se certeza até não muito tempo atrás, mas com tanta pesquisa, tem-se certeza que atribuía-se a autoria humana a fulano, e certamente não é. Nada disso tem mais importância do que o fato de que, à luz da fé, o que importa mesmo é que o autor é um tal de Deus pela pessoa do Espírito. Tá? Esse é um aspecto. Um outro aspecto, um pouco recapitulando, durante mais ou menos um milênio, mais ou menos de Abraão, até mais ou menos a Moisés, 900 a 1000 e poucos anos, nesse pequeno intervalo de tempo, não se escrevia nada. Lembra? Acho que foi falado isso na primeira parte. Não se escrevia nada. Mais ou menos pelo tempo de Moisés, ou seja, por volta de mais ou menos um milênio antes de Jesus Cristo, no tempo de um tal de Moisés, começou a se poder escrever alguma coisa, mas não necessariamente cada um dos livros que compõem o Antigo Testamento. Se passou a ter como escrever, no papiro, no pergaminho, na argila. Lembra disso, você que assistiu lá atrás? Quanto mais se estuda, mais se pesquisa, e a arqueologia tem sido altamente útil para nós cristãos, mesmo quando ela diz, não, isso que está na Bíblia não é bem de acordo com o texto. Tem problema, a Bíblia é um livro de verdades religiosas, não é um livro de antropologia, história ou ciências, mas não é um livro de mentiras. Contém equívocos humanos, porque limitados ao saber de cada humano que escreveu ou não este ou aquele pedaço de texto, ou todo um texto. Tá? Mas a mesma arqueologia que quanto mais estuda, mais confirma isto e não confirma aquilo, tem deixado claro que o essencial do que os livros bíblicos colocam, de fato, ocorreu. Não importa se foram 900 anos entre Abraão e Moisés, ou 1000 ou 1050. Não importa se a vida pública de Jesus teve 3 anos, ou 2 anos, ou um pouco menos. E algumas outras coisinhas que pontuaremos adiante. Não importa que alguns livros do Antigo Testamento tenham sido escritos, na verdade, mas muito tempo depois, e quando eu falo muito tempo, alguns séculos até depois, de certas passagens que eles descrevem. Também não é de maior importância que algumas circunstâncias, alguns acontecimentos, alguns locais, alguns personagens tenham sido, digamos, agregados para dar compreensão à história de Deus, a história do povo de Deus. Note, se não é de jeito nenhum, a Bíblia, em especial no Antigo Testamento, se não é um relato histórico perfeito e preciso, e não é mesmo, também está longe de ser apenas uma mera obra de ficção. Há ali elementos de verdade suficientes e comprovados na sua essência até por arqueologia, por historiadores, etc. Então, há suficiência de conteúdo ali para se confirmar cada vez mais o elementar. A Bíblia não é um livro de ciências, de história, etc., geografia ou antropologia. A Bíblia é um livro que contém a verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus. E a Bíblia tem o plano de Deus para todos. Isto é o que conta.
Dito tudo isto, um pouco repeteco dos primeiros dois encontros, um pouco agregando, nós dizemos assim, que dentre outras formas literárias, temos no Santo Livro, notadamente, em especial, no Primeiro Testamento, no Velho Testamento, na Primeira Aliança, no Antigo Testamento, que nós temos que ler, temos que estudar, pois que ele nos conduz ao novo. Lembra disso? Não tem como estudar só o novo, conhecer e se interessar só pelo novo. Assim como é uma estupidez, uma imbecilidade, dar mais vazão ao antigo. O antigo, ele é a base, e a realização está no novo. O novo é a interpretação, a atualização do antigo à luz do evento Jesus. Isso é repeteco, mas convém repetir. Então nós temos lá, por exemplo, no Velho Testamento, tratados religiosos. Uma forma literária de textos é o tratado religioso, ou seja, tem aparência de narração histórica. Apresenta verdades religiosas, mas não pode ser entendido como história propriamente. Está lá, por exemplo, em Gênesis, nos seus primeiros 11 capítulos, exemplo de tratado religioso. Ali é verdade religiosa. Mas aquele texto não pode estar num livro de história para se aprender na escola ou na faculdade. Não é uma história secular. É uma história do povo de Deus, da formação do povo de Deus. Nós temos a história popular. A história popular, ela tem história com H, algo que aconteceu, gente que existiu, com história, um pouco de fantasia até. Não conto da carochinha. Mas tem, por exemplo, a confirmação. Tem-se, não só pela formação religiosa, certeza, convicção da existência de um tal de Abraão, o patriarca, do Isaac, o seu filho, do Jacó, o filho do Isaac, Jacó também depois chamado de Israel. Esses caras existiram. Tá? Então, nós avançamos e falamos de história descritiva. É uma outra forma literária de escrever, contida nos livros da Bíblia. Nós temos lá, por exemplo, finalidade religiosa na história descritiva. Os personagens e os fatos são todos verdadeiros, documentados pela história. Nós temos, dentre outros exemplos, nos reis, em Esdras, em Neemias, especialmente em Atos dos Apóstolos. Coisas e pessoas que de fato, coisas que aconteceram e pessoas que de fato existiram. Tá? Nós temos o gênero didático. O gênero didático, nós temos nele instruções religiosas e morais. Por exemplo, nos livros de sabedoria ou sapienciais, nós temos ali orientações para o nosso comportamento. As parábolas de Jesus também podem ser consideradas como de gênero didático, as parábolas em si. Temos o gênero profético. O gênero profético, ele apresenta a palavra de Deus através dos profetas. Nós falamos de profetas no encontro anterior. Lembra? Se não acompanhou, novamente, o convite para que acompanhe depois. Os profetas, nós dizíamos, eles, nos seus textos, e por isso o gênero profético, o anúncio das coisas de Deus, o anúncio de Deus, o anúncio do plano de Deus, a denúncia das injustiças, de injustiças e desigualdades, e o alarde, o incentivo para que se mude de comportamento, para que se tenha melhoria da situação atual naquilo que não é bom, a manutenção da situação atual naquilo que é bom, ou a melhoria, de modo que se hoje o que é bom for mantido e melhorado, adiante o que não é bom pode ser melhorado ainda mais, então com mais justiça e igualdade. Temos o gênero poético também. O gênero poético, portanto, já está falando em poesia, então de modo até mais meigo, artístico, porque não dizendo, fala de ensino de comportamento, de reflexão quanto aos sentimentos bons e não bons. Está lá no livro dos Cânticos e também nos Salmos. Dos Salmos, tal como se dá nos outros livros, sempre observar alguns cuidados necessários, quanto a não ler ao pé da letra o que está ali. Não só quanto aos Salmos, mas especialmente ali tem contidas muitas imprecações, imprecação traduzindo maldições. Ali a Bíblia é um livro de bênçãos.
Humanamente, em alguns momentos, se falou em maldição. Cá para nós, não caia no ensino teológico bobo de dizer que a tua terceira, quarta, quinta geração para trás rogou uma maldição para fulano e Beltrano e você hoje tem um ou outro problema, porque seria a maldição rogada do avô, bisavô, tataravô. Isso é conversa para trouxa, tá? Não existe isso. Quando você está com Deus, entendeu e ao seu plano, segue o seu caminho por aqui, modelando-se pelo caminho que é Jesus e com a ajuda do Espírito, o resto é só o resto, tá? Só pega enrosco no caminho aí quem não segue o caminho, vamos dizer assim. Temos o gênero jurídico também. E esse gênero jurídico você encontra em Números, lá nos livros do Pentateuco, em Números e também no Deuteronômio, por exemplo. Fala jurídico, vem de leis, algumas normas de comportamento para os sacerdotes da época, para o povo como um todo. O gênero epistolar, nós falamos um pouco de epístolas na semana passada, então o gênero epistolar, epístola, carta. Então, brevemente, não tem muito a agregar, considerando que falamos na vez passada. Mas vamos lá. Cartas para enaltecer por escrito os valores ensinados por Jesus, as virtudes ensinadas por Jesus, em especial via comportamento, via testemunho, e em especial a caridade, também chamada amor, né? Cartas também para o combate às heresias. Lembra que falamos de heresia a vez passada? Eu não vou repetir isso para que, quem sabe, haja curiosidade da sua parte. Caso não tenha assistido a vez passada, vai que você vai lá e vê a vez passada também, tá bom? Falemos um pouco de figuras de linguagem. A figura de linguagem é um modo que um autor, não lá atrás apenas, hoje acontece em todos os tempos, um autor, um escritor, conhecido ou não conhecido, ele recorre a certos recursos nas chamadas figuras de linguagem para tentar despertar ainda maior atenção por parte do leitor. Ou, além da atenção, por consequência, mais atenção, maior possibilidade de compreensão ao que ele ou ela quis dizer por escrito. Falemos um pouco de metáfora. Metáfora seria uma comparação indireta. Metáfora deve-se entender a razão da comparação. Deixa eu pensar. Mateus 13, 5, 16. Mateus, não precisa correr lá, se você puder anotar, Mateus capítulo 13, versículos 5 a 16, tem um exemplo de metáfora ali, uma comparação indireta. Então se faz uma comparação, se diz algo que suscita ao leitor pensar para comparar o que foi dito com o que se quer passar como mensagem. Temos a alegoria. A alegoria é a exposição do pensamento de forma figurada, digamos assim. A alegoria é a continuação de uma metáfora. Eu sugiro para você, como alegoria, Mateus capítulo 9, versículos 15 a 17. Mateus capítulo 9, versículos 15 a 17. Você depois, com base nessa pequena citação do que seria alegoria e antes de metáfora, nessas passagens que você anotou, ou depois volta a fita, digamos assim, volta o vídeo e busca lá, você encontra um modo de ler e pensar no que a gente disse aqui. Parábolas. Parábolas. Só entre eu e você aqui, parábola é um modo de se comunicar com pessoas que não têm lá um grande nível de erudição, de cultura e de instrução. Jesus recorreu especialmente às parábolas, algumas delas são famosas, muito conhecidas, até por cristãos meia-boca e até por não cristãos, tá? Então, parábolas, tem um monte delas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam muitas delas, você depois vai lá e desfrute. Parábola é uma maneira de querer passar uma mensagem, citando uma coisa típica do cotidiano do leitor ou eventualmente do espectador. Por isso Jesus falava muito em pastores e ovelhas, né? E dentre outras citações de pesca e tal, porque eram palavras, situações, profissões típicas do cotidiano do povo daquele lugar, daquela época, e Jesus falava com o cotidiano deles, o linguajar deles, do jeito deles, e passava a sua mensagem, né? Falemos um pouco de antropopatismo. Antropopatismo, nossa, que palavrão. Alguns textos bíblicos atribuem
atribuem sentimentos humanos a Deus. Note, ninguém jamais viu Deus. Há quem diga que o viu. Há quem diga que o viu. Sempre houve quem dissesse ter visto Deus, e até hoje até talvez mais do que nunca, com a internet, a televisão e o rádio, o que tem de gente que diz que... O que tem de gente que fala como se fosse porta-voz de Deus é uma grandeza. O que tem de gente garantindo que Deus lhe disse isso e aquilo é uma grandeza. Em geral, não passa de gente que não sabe o que está falando, ou pior, tem certeza que sabe, por obtusidade, por fundamentalismo, por equívoco, ainda que com boa fé inicial, afora os picaretas, canalhas e vagabundos que infestam tudo quanto é canto por aí, em especial na internet, na televisão aberta, paga, no rádio, no YouTube da vida, Facebook e tal, e nos púlpitos de periferia. Cuidado, cuidado. Você pode até achar que eu sou incompetente e um picareta, mas eu, perto de certos vagabundos que tem por aí, famosos e milionários em nome de Deus, sou um anjinho, embora não o seja. Voltando aqui, então. O texto bíblico, em alguns momentos, dá, nas palavras humanas, sentimentos humanos a Deus. Por exemplo, no texto de fulano, Deus se alegra ou Deus se entristece. Você encontra, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 9, você encontra um exemplo de antropopatismo. Lá cita sentimentos humanos como se Deus os tivesse tido. Lembra do que eu falei há pouco? Tirando a dureza do que eu falei, pesque a essência do que eu falei. Antropoformismo, aí já dá formas humanas a Deus. O texto humano atribui a Deus formas humanas. Artisticamente, convencionou-se imaginar Jesus um rapagão bonitão, de barbona, cabelão, aquela túnica típica da época, um chinelão, a sandália lá e tal. Então, por extensão, se imagine que Deus seria Jesus uns anos depois, isso é tudo grisalhão lá. Mas isso é uma representação artística, critérios humanos. Não é que alguém viu lá, Deus pousou para ser fotografado, filmado, esculpido. Então, citando antropoformismo e antropopatismo, eu faço essa menção para deixar claro o cuidado necessário. Salmo 101, me deu um branco se Salmo 100 ou 101, porque temos não é a intenção agora, mas temos a Bíblia, a tradução hebraica tem uma numeração dos salmos e a tradução alexandrina tem outra. Normalmente a que está à esquerda é a maior, é da versão hebraica, a que está à direita, entre parênteses, seria um número menor. Então me deu um branco, mas Salmo 101, talvez 100 ou 102, tem um exemplo de antropoformismo. Mas vamos lá. De vez em quando estou olhando aqui para ver se o Facebook está mostrando minha cara ainda, tá? Continuemos. Falemos de hipérbole. A hipérbole é um modo de exagerar a verdade que se quer dizer, aumentando-a ou diminuindo-a. A hipérbole também não é uma exclusividade de 2.000 anos atrás, ou 3.000 ou 4.000, não. A hipérbole acontece também hoje em dia. Mas pontuando o texto bíblico, nós vamos ter ali em Mateus, capítulo 19, versículo 24, um exemplo de hipérbole. E se eu não estou enganado no versículo, estou arriscando meu couro, que eu não gosto de ficar citando, porque versículos, eu posso errar aqui, devia ter anotado, né? Mas se a memória não me sacaneou, eu não tenho literalmente o versículo, mas um tal de Jesus Cristo disse esta hipérbole. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Hipérbole. Jesus exagerou uma verdade para aumentar a possibilidade dela impactar, dela se fazer compreender e de que o espectador interessado em aderir se auto-chame à responsabilidade para, opa, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que pensar nessa afirmação. Ora, ao pé da letra, um leitor ingênuo, fundamentalista ou mal orientado vai pensar que Jesus estava fora da casinha. Por óbvio que o camelo jamais vai passar pelo buraco da agulha. Ora, mas quando a gente pensa um pouco, reflete um pouco, vale-se de hermenêutica e exegese, de que falamos um pouquinho em outra ocasião, falaremos um pouquinho adiante, não hoje exatamente, mas aí nós vamos, opa, peraí, camelo,
Até hoje tem. Eu não fui lá na Terra Santa, não conheço, mas quem foi lá, ou pela televisão, pela internet, a gente vê que até hoje tem algumas portinhas piquititicas sob o formato de um buraco de agulha. Também dizem que até hoje na Espanha e em Portugal, alguns barcos, alguns navios lá, ou entre os marinheiros, se não todos alguns, ainda seria comum dizer que a corda seria grossa. Uma corda grossa teria o nome de cabelo, né? Além disso, o tal do rico. Na pequenez da compreensão, rico só o cara cheio de grana. Mas para lá. Será que pelo fato do cara ser rico ele já está condenado a pegar fogo no quinto do inferno? Calma lá, devagar com o andor. Por extensão, você pode pensar que o rico pode ser rico de vaidade, rico de soberba, rico de orgulho, rico de egoísmo, rico de mentira, rico de preguiça, rico de canalice. E às vezes o cara é rico de grana, mas a riqueza dele em grana, ela veio por forma de... ganhou na loteria, honestamente. Uma herança, ganhou honestamente. Ou fruto do suor do seu trabalho. Sempre lembrar que quem tem mais dinheiro, um pouco mais ou muito mais dinheiro que outros, não o tem necessariamente de modo desonesto ou imerecido. Ademais, tem gente que tem mais condição financeira e permanece humilde. Tem gente que, com todo respeito, não tem onde cair morta de tão pouco materialmente que tem e permanece desprovida de humildade. Mais dinheiro não necessariamente desprovido de humildade. Menos dinheiro, nenhum dinheiro, não necessariamente provido de humildade. Então, todo cuidado é pouco. Ainda a respeito de hipérbole, a gente pode pensar em hebraísmo. Este, sim, uma hipérbole típica daquele povo, daquele tempo, naquele lugar. Tá? Confesso não saber dizer se hoje ainda há tanto uso de hebraísmo lá como havia há 2000 anos. Mas é de lá, obviamente, a expressão hebraísmo. E o hebraísmo consiste em, novamente, potencializar a hipérbole, ou seja, dizer algo de modo tão intenso, tão forte, tão impactante que, de repente, o leitor, ou antes o espectador ou o leitor, mas que coisa é essa? Quer um exemplo lapidar de hebraísmo? Jesus, naquela época, Jesus disse algo, eu não tenho o versículo na cabeça, mas Jesus disse algo como, e não vou citar o versículo porque eu não me lembro agora, mas Jesus disse algo como, se alguém quer me seguir, mas não odeia pai, mãe, irmãos, filho, periquito, papagaio, não está comigo. Periquito, papagaio, por óbvio, acréscimo meu aqui. Novamente, você deve lembrar, já deve ter escutado ou lido, assistido mais de vez a citação desse versículo. Novamente, Jesus disse, se alguém quer me seguir, se alguém quer aderir a mim, mas não odeia pai e mãe, e assim por diante, não está comigo, é indigno de mim. Ora, mas para lá, Jesus é amor, Deus é amor. Todo o plano de Deus é basicamente amor. Jesus fez tudo o que fez por amor, puramente, plenamente, totalmente por amor. Ora, mas se a gente estuda e aprende um pouquinho, a gente vai saber que em outras passagens, Jesus deixou claro também, eu também não vou citar o versículo, pois que me foge, mas adiante é dito por Jesus em outras ocasiões que até então se ensinava que odeie o seu inimigo, e Jesus disse não, ame também ao seu inimigo. Ame também ao seu inimigo. Isso é coisa de cristão, desde Jesus e, portanto, até agora. Só para contrapor um hebraísmo perigoso como aquele. Ora, não é que você odeia pai e mãe para poder seguir Jesus. Não. Se você é amado por mãe e por pai, se você ama sua mãe e seu pai, se você ama seus filhos, e normalmente se ama pai e mãe, né? Pessoas normais, minimamente normais, amam incondicionalmente papai e mamãe. Quanto mais filhos. Também vovô, vovó. Também irmãos de sangue. Normalmente é assim. Pai e mãe amam incondicionalmente filhos. Normalmente é assim. Ao ponto que pai e mãe, cada qual na sua peculiaridade, pai e mãe não hesitam em dar a vida por filhos. Filhos, às vezes, hesitam em dar atenção aos pais. Mas pai e mãe normalmente não hesitam em dar atenção e até a vida pelos filhos. Não é assim o normal?
Tem exceções, mas o normal é isso. Mas pensemos assim, você ama seus pais te amam, você ama seus filhos te amam. Se é casado ou casada, é de se supor que ame a marida, a esposa, ou ame o marido. Deveria ser assim, às vezes nem sempre é. Ô Zé, linguarudo. Ora, mas por mais que você ame e seja amado aqui na terra, por mais que você ame e seja amado aqui na terra, tal amor só é porque procede de Deus, acompanhado com Deus, acompanhado por Deus e destinado a Ele. Pensa na tua mãe agora, viva fisicamente, presente fisicamente, seja na sua própria casa ou a 50 quilômetros ou 500 quilômetros. Pense na sua mãe ou no seu pai que eventualmente já se foi fisicamente, mas permanece presente aqui, no seu coração e na sua mente. Pense dos filhos que você tem. Pense nos irmãos de sangue. Pense, enfim, em pessoas humanas as quais você ama. Realmente você ama. Pense nas pessoas humanas que você sabe ou supõe que de fato te amam. Todos esses amores verdadeiros e incondicionais que você sabe que dá a alguém e você sabe que alguém dá a você, todos esses amores, por mais incondicionais, gigantescos que sejam, procedem de Deus, acontecem por causa de Deus, em nome de Deus, com a graça de Deus, têm a pertença a Ele, o acompanhamento dEle, e são vocacionados, destinados a voltar a Ele. Então, tudo isso, por mais incalculável que seja, entre aspas, é pouco ante a infinitude do amor de Deus, que é, em última análise, em primeira análise e em todas as análises, amor. Tá? Falei demais de hipérbole, mas tomara tenha sido de proveito. Você não se importe de dar uma olhada para lá e para cá e tal, agora estou olhando a hora ali, estou vendo se tem pelo menos uns gatos pingados assistindo a gente, né? A gente não é campeão de audiência, sem fama, sem estrutura, sem nada, mas parabéns para você e para mais alguns que estão assistindo agora e para quem vai assistir depois. Continuemos e falemos um pouco de números bíblicos. Os números bíblicos, e antes, pontuando para de repente você que pegou o bonde andando, recapitulando, por que é importante saber de formas literárias, figuras de linguagem, afora outras coisas ditas antes, noutros dias, nos primeiros 2 encontros? Porque a literalidade do texto, ler o texto ao pé da letra, é um erro grosseiro, grotesco, primário, estúpido. Embora não faltem pregadores de 199 por aí, por incompetência, por obtusidade ou safadeza mesmo, a ensinar errado. Sempre foi assim, é assim e continuará sendo assim. Mas você pode escolher ir aprendendo a depreender quais são as fontes seguras para aprendizado, para segmento, e quais são as arapucas por aí. Tá? Nem todo mais famoso, nem todo mais carismático, nem todo mais influenciador nos YouTube, Facebook da vida, na televisão, de fato presta para alguma coisa. Ele pode ter mais dinheiro em nome de Jesus, mais fama em nome de Jesus, mas não está seguindo a Jesus e ensinando-o direitinho. Não precisa gostar desse daqui ou do Diácono Alex. Pode achar que eu sou incompetente, um jumento, e o Diácono Alex é outra topeira falante também. Não tem problema nenhum. Mas vai aprender com outro, mais sabido que a gente, no bom sentido da palavra, mas aprenda em fontes seguras. Para não ser mais um pateta que está aí caindo na conversa fiada de picareta em nome de Jesus. Grosserias do Zé Carlos aqui à parte, falemos um pouco de números e os seus significados bíblicos. Tem a quantidade. Quantidade não vamos falar nada, porque é a mesma coisa que hoje. Eu tenho tal idade, você tem tal idade, nasci tal dia do mês e tal ano, e lá também. Com o aspecto de que nem tudo que lá foi quantificado ou foi com precisão. Tá? Pontuando isso. Temos também a questão da gematria, alguém diria gematria. Então os números têm, na Bíblia, os números têm 3 polos, por assim, 3 vertentes. Na quantidade, como falei, guardadas as proporções lá, tal como cá. A gematria ou gematria. Assim, em poucas palavras, para você ter pelo menos uma noção, e quem sabe adiante conosco aqui, num outro encontro, para tratar disso especificamente, ou em outras fontes, você possa pensar, estudar a respeito de gematria ou gematria. Atribuição de números às letras. Note, o alfabeto hebraico não tem as mesmíssimas letras que o alfabeto nosso aqui, tá? Não vamos falar de alfabeto hebraico aqui, tipo Aleph, por exemplo.
não vem ao caso. Mas, grosseiramente falando, é como se a letra A do alfabeto grego pudesse vir a ter o número 1, a letra B, hipoteticamente, a letra B no alfabeto grego tivesse o número 2 e tal. Para entender os jogos gemátricos ou jogos gemátricos, nós precisamos entender um pouco de geometria. Nós não temos o propósito de nos determos nisso agora aqui, mas como curiosidade, Abraão teve Lote, o seu sobrinho, sequestrado por alguns invasores. E Abraão, diz o texto bíblico, pegou 318 dos seus homens e foi atrás de resgatar o seu sobrinho. Ora, mas 318 pessoas resgataram o sobrinho sequestrado de Abraão, lutando contra 4 exércitos. Opa, alguma coisa não casa aí. Gematricamente, numa outra ocasião, avançando, nós chegaríamos à conclusão de que no jogo gemátrico, os 318 querem dizer, na verdade, que Abraão requisitou, recrutou, angariou, uniu todas as pessoas, todos os guerreiros ou homens dos quais dispunha para ir em combate, em defesa e em resgate do seu parente. Tá? Vamos nos deter um pouco em números bíblicos simbolicamente. Também não vamos falar muito de cada um dos números, mas alguns nós podemos citar para você. E tomara te soem, se é que você não sabe. Tem isso também, né? O que eu falei até aqui, desde que eu comecei a papagaiar às 8 da noite, talvez você já saiba tudo. Então tenha paciência aí, exercite aí sua paciência e pense, puxa vida, só estou perdendo tempo com esse cara. Não, está exercendo sua humildade, sua paciência e sua perseverança. Vai que até a hora de encerrar essa fala daqui a pouco, diga alguma coisinha, pelo menos, que te seja de proveito ou que você já não soubesse, que você não soubesse ainda. Mas vamos lá. Os números bíblicos, quando falamos de simbolismo, nos despertam, dentre outras considerações, esta. Número 1, Deus. Deus porque primeiro, porque único, porque incomparável. Deus porque o máximo. Porém, 2, o homem e a mulher. Porque lembra da dualidade humana. Ora pelo pecado, ora pela verdade, ora pela mentira. Ora pelo trabalho, ora pela preguiça. Né? Ora pelo bom caráter, ora pela canalice. O 2 também nos faz pensar em alguns textos. Por exemplo, segundo Marcos, Jesus curou um só possesso, mas segundo Mateus teriam sido 2. Jesus teria curado, segundo Marcos, um só cego, mas segundo Mateus teriam sido 2 cegos. E assim por diante. Às vezes se está falando de modo simbólico e às vezes de modo histórico. Tá? Não é que um está errado, outro está certo, um mente, outro fala a verdade. Não, apenas são 2 modos de dizer a mesma coisa. Lembrar aqui o que falamos dos 4 evangelhos. Um só evangelho, uma só boa nova, 4 enfoques de um mesmo evangelho, cujo centro é o mesmo Jesus. Lembra que eu falei de catolicidade? Católico, não é placa de igreja, catolicidade, católico de catolicidade, universalidade, totalidade, plenitude. Catolicidade para tudo, para todos. O plano de Deus é para todos. Voltemos aqui onde é que eu parei. Falei de 1, 2, 3. 3 porque remetia à época à totalidade, um triângulo perfeito. Então, passado, presente, futuro, dentre outras considerações. Então, por isso se pode fazer menção das 3 vezes que Pedro negou Jesus, se pode fazer menção às 3 tentações que Jesus sofreu. Então, 3 não é exatamente que foi 3 isso ou aquilo. Para pensar menos no 3 em quantidade, mas no 3 simbolismo, totalidade, ou seja, as vezes que Pedro foi infiel a Jesus, as tentações todas que Jesus teve na vida, por exemplo. Né? 4 nos remonta ao cosmos, ao mundo, aos 4 pontos cardeais. Né? Por isso se falava em alguns lugares como no paraíso, 4 rios. Ora, ou se faz menção a 4 ventos. Os 4 rios do paraíso, menção à totalidade do espaço. Os 4 ventos, não existem 4 ventos, é todos os ventos. Né? Não é por acaso que o Papa ele tem, dentre os bispos, alguns que são chamados de cardeais, os pontos cardeais. Os cardeais não é que são melhores que os bispos ou arcebispos. Bispo e arcebispo é a mesma coisa, bispo da diocese, arcebispo da arquidiocese,
A diferença é que a arque só é chamada de arque porque é muito maior em termos de território e de população. Por exemplo, temos a Arquidiocese de Curitiba e temos a Diocese de Ponta Grossa. Não é que esta é mais importante que aquela, só isso. Dentre esses, alguns virarão cardeais porque têm mais afinidade com o Papa, né? Por isso, vem de cardeal dos 4 lá. 5, alguns, fala-se em alguns, mais importante que ser 5 pães, é pensar, alguns pães suficientes para alimentar as pessoas. Temos o número 7. 7 não, vamos falar que é o número mais bacana que tem, da perfeição. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7, ou seja, sempre que seja fácil, não costuma ser. Mas que é possível e viável, costuma ser, né? Quem se presta a ser cristão, perdão rima com cristão e tem tudo a ver com cristão. Perdoar e ser perdoado, embora seja um abacaxi fazer isso, mas é perfeitamente possível tentar. É imperativo tentar e vira e mexe conseguir e desfrutar da consequência. Paramos no 7, vamos a 10. 10 é chamado número mnemônico, porque os 10 dedos das mãos, note, se até hoje temos analfabetos, temos um monte de pessoas ignorantes, pouco letradas, pouco cultas, pouco instruídas do mundo, no Brasil especialmente, imagine lá naquela época. Então 10 o cara mostrava, entendia. 10 de fácil compreensão. Então temos os 10 mandamentos, né? Um número fácil de memorizá-lo. Temos os 10 antepassados entre Adão e Noé, né? Mas se sabe que eram mais. Novamente, o 10 simbolicamente. Então, não importa que fossem 10 antepassados entre o Adão e o Noé. Quando se fala 10, se quer dizer todos, ainda que não sejam citados ou conhecidos todos. 12, eleição. Fala-se de 12 tribos de Israel. O próprio Santo Livro diz que não eram 12, era mais. Fala-se em 12 os apóstolos de Jesus. Simbolicamente, 12 quer dizer que fulanos foram eleitos, coletividades foram eleitas ou por extensão, todos somos ou eleitos ou vocacionados a sermos eleitos conforme queiramos. E tentemos e hajamos para que sejamos eleitos. Falemos em 40. 40, mudança, conversão, mudança de um estado para outro. Não é sumamente importante um dia comprovar-se antropologicamente, cientificamente, historicamente, que o povo de Deus ficou 40 anos perfeitamente no processo de saída da escravidão do Egito para a terra prometida, em Canaã. Fundamental é que 40 simbolicamente quer dizer que é o tempo necessário para sair da escravidão do Egito e ir para a liberdade de Canaã. Sair da escravidão do pecado e ir para a liberdade da santidade. Nesta expressão santidade não cabe equivalência à perfeição, mas sim a atitude concreta de quem tenta pecar menos ou não pecar mais. Não é por um acaso que nós temos o segundo mais importante tempo de preparação no ano litúrgico, chamado de Advento. Os 40 dias que antecedem ao ápice do ciclo do Natal, né? Então, nós nos preparamos durante o Advento para receber Jesus quando ele nasce. Né? Como curiosidade, não importa nada e nem se sabe que a rigor não deve ter nascido em 25 de dezembro mesmo. Não importa. Celebrar o ano litúrgico, não importa primeiro comprovar se nasceu tal dia. Ele tem que nascer aqui, nas nossas atitudes interiores e exteriores para conosco, para com o próximo. E o principal período de preparação que o ano litúrgico nos presenteia todo ano, oportunamente falamos e falaremos do ano litúrgico, tá? Quando vivencia-se a totalidade do mistério pascal de Jesus, ao longo de todo um ano. Aliás, estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico, daqui a pouco termina esse e começa outro. Mas enfim, voltemos. Os 40 dias da Quaresma. São os 40 dias dos quais nós nos preparamos para o ápice do ano litúrgico, que é a celebração da Páscoa de Jesus. Então, não por acaso 40. Depois de 40, podemos falar em 70. 70, Jesus disse, foram enviados 70. 2 para cá, 2 para lá. Não foram literalmente 70 pessoas, mas simbolicamente 70 quer dizer que foram enviados discípulos para todos os rincões do mundo conhecido então, porque a igreja é católica da sua origem,
universal, plena para todos. Então, 2 para cá, 2 para lá, 70 quer dizer gente para tudo quanto é lugar para fazer o reino de Deus acontecer. Depois de 70, nós podemos pensar em 1000. 1000 multidão. Multidão. Então não foi contar 1, 2, 3 mil. 1000 quer dizer multidão, né? Então, o que mais? 153. O evangelista João, ele falava em 153 peixes. Por que tanta atenção para um detalhe aparentemente de nenhuma importância ou menor importância? Aquela época, se não todos, alguns ou muitos pescadores entendiam, achavam, sabe-se lá como, achavam que havia 153 espécies de peixes nas águas. Então, isso é importante porque, simbolicamente, 153 quer dizer que, novamente, a catolicidade da Igreja de Jesus. Pescar pessoas em tudo quanto é lugar, a totalidade das pessoas, não impondo-lhes Jesus, não impondo-lhes o cristianismo, não impondo-lhes a sua igreja, expondo-lhes, oferecendo-lhes e tendo cada qual a liberdade de se permitir ser pescado, livremente aderir ao plano de Deus. Não há maior liberdade do que aderir ao plano de Deus, ao longo de toda a vida, imperfeitamente, limitadamente, falivelmente, mas sinceramente, amorosamente, perseverantemente. Olhando a hora. Olhemos um pouquinho de Bíblia, tradição e magistério. Mais uma vez agradecendo quem está acompanhando a gente até aqui e por antecipação a quem vai, tomara, amanhã, hoje ou depois, daqui a uma semana, um mês, sei lá, assistir esse simplesinho vídeo, esse básico ensinamento, mas tomara capaz de despertar em você ou em alguém mais a vontade de pedir para mim, para o diácono, para uma outra fonte aí, um livro ou outras maneiras de aprender e aprofundar esses conteúdos. Ou quem sabe nós mesmos, noutra ocasião, aqui na internet ou presencialmente, quando puder voltar ao presencial, a gente se deter num ponto desse ou de outros encontros, por um tempão, para falar com mais detalhe, mais vagar, mais intensidade. Mas agora, presta atenção. Eu não quero, até porque não é intenção hoje, não haveria tempo. Mas adiante, nessa introdução à Sagrada Escritura, nós faremos mais um ou dois, nessa modesta série de introdução à Sagrada Escritura, afora esses 3, completados hoje daqui a pouco, nós faremos mais um, talvez até 2, pelo menos, encontros com esse tema, tá? Bem basicão. E no próximo, ou no outro, nós falaremos um pouco de diferenças entre o modo cristão católico de ser há 2000 anos, entre o modo cristão católico ortodoxo de ser há 1000 anos, entre o modo cristão protestante de ser de 500 anos para cá, afora as várias divisões entre eles mesmos e as incontáveis denominações ditas também cristãs, mas diferentes umas das outras e com diferenças ora contornáveis, ora incontornáveis, ora razoáveis, ora absurdas, mas enfim. Não é o caso hoje. Para nós, na Igreja Bimilenar de Jesus, sempre pesou igual. Bíblia, do que temos falado um pouquinho nesse encontro nos anteriores, igualmente a Sagrada Tradição e o Magistério. Ora, Bíblia é Deus nos falando por escrito, por intermédio de pessoas humanas identificadas ou não, limitadas na cultura, na instrução, no modo de falar, até puxando a brasa para sua sardinha muita vez, principalmente no Antigo Testamento. Sim, eu acho engraçado quando alguém diz que tem nojo de política, que não gosta de misturar religião com política. Eu digo, vamos pedir licença e cair fora, porque a pessoa não sabe o que está falando. Não sabe nem o significado da palavra política, mas política foi feita também na confecção dos livros. Puxar a brasa para sua sardinha, aí mais politicagem que política, ou pelo menos falta de isenção e excesso de parcialidade, ainda que com boa intenção. Mas deixa isso para lá, uma outra hora a gente fala com mais detalhes sobre isso. Agora eu quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus por escrito. A palavra de Deus, com P maiúsculo, é Jesus. O verbo, V maiúsculo, Jesus. A palavra de Deus é Jesus. E por escrito está ali naquilo que chamamos de livro, Santo Livro, Bíblia, Sagrada Escritura. Ora,
Lembra? E que não caiu do céu, foi compilada pelo que nós chamamos de igreja, ali ao final dos primeiros 4 séculos, principalmente ali a coisa foi formatada. Se eu te assustar, eu diria que tiveram vários cânones propostos por católicos, alguns outros propostos por protestantes depois, mas o vigente é esse que tem ali mais ou menos 1600 anos para cá, tá? Sempre confirmado, e antes usado, ainda que sem ser confirmado no papel ou via concílios e tal. Há 2000 anos, o que nós temos hoje na Bíblia é o que a igreja, a partir de seus primeiros seguidores, segue, tá? Embora Bíblia, papel mesmo, mais ou menos no começo dos anos 400 para cá, isso foi dito antes. E mais ainda depois da invenção da imprensa, na metade do milênio passado. Ufa! Sagrada tradição. Sagrada tradição também começou com o próprio Jesus, Pedrão, Joãozão, depois um tal de Paulo, Paulão, carinhosamente falando, e foi chegando até hoje em dia. Nós falaríamos de um tal de José Antônio Peruso, aqui em Curitiba, falaríamos de um tal de Francisco, ali em Roma. Ou seja, a sagrada tradição é o que os nossos líderes, os nossos seguidores de Jesus, os primeiros apóstolos, os apóstolos sucessores destes, até hoje, eles vêm dizendo, confirmando, mantendo e cuidando, ou seja, é algo como a Bíblia por escrito, a palavra de Deus. A palavra de Deus oralmente, a sagrada tradição. Eu estou simplificando ao máximo, espero que de modo compreensível isto, tá? A sagrada tradição e a Bíblia não são diferentes, nem são conflitantes, de jeito ou maneira. São dois modos por intermédio dos quais a igreja segue o mesmíssimo evangelho de Jesus. A sagrada tradição preserva as doutrinas pregadas por Jesus, primeiro aos seus apóstolos e mais tarde repassadas aos seus sucessores e a partir deles os bispos. Os bispos durante 2000 anos. E aqui uma observação que caberia, se falasse de sacramento, cabe falando aqui. Ainda que algum Zé Ruela, algum mané católico meia boca, pouco estudado, e algum ignorante, bom de lábia, bom de pregação, cristão, mas anticatólico, que seria uma estupidez, porque se é cristão tem que ser católico, pelo já dito mais de vez, assim como se é cristão, além de ser católico, se é evangélico, porque segue evangelho. Isso para não falar que temos que ter um quê de pentecostalismo, porque seguimos ao Espírito, mas há que saber assimilar isso bem. Mas ainda que ao longo desses 2000 anos, quando algum imbecil te encher o saco, você escute, peça licença e reze pela topeira, para que deixe de ser topeira, e para que você não seja topeira também de bater boca com a topeira. Mas é assim, ainda que com certeza absoluta, humanamente, muitos desses bispos nesses 2000 anos não tenham valido o capim que comeram. Mas, liturgicamente, à luz do que Deus quer, ainda que submetido à falibilidade, à pecabilidade humana, os bispos, a partir de Jesus, Pedro, etc., até Francisco, Peruso, eles permitem que o magistério, a sagrada tradição permaneça em 2000 anos. Então temos de novo, Santo Livro, Palavra de Deus por escrito, doutrina de Jesus por escrito, sagrada tradição, Palavra de Deus oralmente passada, de Jesus até agora, Francisco e os demais bispos do mundo. Tá? Grava bem isso, apesar de que sejam seres humanos, alguns extremamente santos, outros não tanto, mas em nada apequenaram ou impediram que Deus acontecesse, Jesus acontecesse, o Espírito acontecesse em 2000 anos. Pois bem, falemos um pouco, finalizando de sagrada tradição, é o que aprendemos uns com os outros também, mas falemos um pouco de magistério. O magistério, eu separei aqui alguns livros para te mostrar, não que você não os conheça, mas para tentar refletir o seguinte. Magistério vem de mestre. Então, magistério quer dizer que a igreja, o Papa de hoje, o Papa de ontem, o Papa de anteontem, o nosso arcebispo de hoje, arcebispo de ontem, de anteontem, o bispo aí da sua diocese, o arcebispo da sua diocese, em qualquer lugar do planeta. Mas por extensão também os presbíteros, os padres, os diáconos, os leigos, a gente que estuda, que faz acontecer, que reza, que ora e que vai estudando para ajudar a cuidar, a manter a sã doutrina da igreja. Isso resulta em coisinhas simples, tais como, por exemplo, eu peguei alguns aqui,
Se fosse mostrar tudo, primeiro que eu não tenho, tá? Ia encher essa sala, aliás, não ia encher, ia extrapolar essa sala, é tanto conteúdo que é. Nós estamos falando da instituição que mais falou e escreveu a respeito de si mesmo ao longo da história da humanidade. Não estou falando agora só de religião. Pesquise. Não há instituição na face da Terra, em toda a história da Terra, do planeta, da humanidade, que tenha pesquisado, estudado e publicado a respeito de si mesma. Inclusive, quando errou, quando pisou na bola, e sempre retratando-se e continuando a jornada. Porque, embora imperfeitos, porque somos a porção humana da igreja, por isso falível, e ela só há porque somos falíveis, somos originados, acompanhados e destinados à igreja celeste, essa sim perfeita. Já com os que, embora imperfeitos, santificaram-se por aqui e foram para lá. Né? Santo Livro, Magistério, Catecismo da Igreja Católica, Magistério. O Santo Livro, certamente, a maior parte dos católicos que eu conheço não manuseiam, não no sentido de ler direito, estudar e aprender ao longo da vida. Mais fazem de conta do que fazem. Os irmãos separados não são muito diferentes também, é mais marketing, migué para boi dormir, tá? E pior, quando alguns estudam da maneira que só ali seria a portinha do céu, só ali tem Jesus, só ali... Cada vez que alguém falar que só lá tem a porta do céu, só lá está certo, peça licença, não perca seu tempo, faça uma oração por ele, faça uma oração por você, convive em paz. Se tiver chance, dialogue. Se tiver chance, diga que não é bem assim. Mas primeiro você precisa aprender a ter paz para dialogar quando for possível e ter paz para interagir com quem discorda de você. Não leve o linguajar que eu às vezes faço de propósito aqui, tá? Faça do seu jeitão. Mas então, se o Santo Livro não é estudado por quase ninguém, que até passa a vida indo na missa, ajudando na pastoral da liturgia, na pastoral da catequese, da Legião de Maria, do apostolado da oração, do encontro de casais com Cristo, da RCC, etc. e tal, eu estou provocando. Secretários paroquiais, não todos, muitos, mas sempre é tempo de começar, recomeçar, rever, pensar, repensar. E, por exemplo, o Santo Livro dos Moldes que falamos das 2 primeiras vezes, com mais uma ajuda de hoje, é que o Catecismo da Igreja Católica, dividido em 4 partes fantásticas, que fala da doutrina. Aqui está a Palavra de Deus. Lembra da primeira parte dessa nossa série, quando eu falei que aqui teria o manual do usuário? Lembra disso? Se não assistiu, assista lá, vai entender o que estou falando. Dividido em 4 partes aqui. Na hora nós vamos falar do Catecismo, das suas 4 partes aqui. Que há algo mais desconhecido ainda, que me dói na ferradura do pé esquerdo? Está aqui, ó. Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Uma espécie de continuação do Catecismo. Principalmente quando algum imbecil, um asno, um jumento, um mentecapto, diz porque é ignorante, ou tapado, ou mal intencionado, que a Igreja ou o Papa seria comunista ou socialista. Esse burro, e às vezes vai na missa, o imbecil, o ignorante, às vezes ainda é catequista, mestre, secretário paroquial, mas o asno nunca leu o compêndio da doutrina social da igreja. Eu devo ter pecado bastante desse encontro aqui, pelo que eu acabei de falar aqui, mas é para provocar, de repente passa o vídeo, vão xingar minha mãe mais uma vez, não você, tomara que não você, mas se algum desses, nos quais a carapuça servir, xinga minha mãe de novo, me chama de antipático de novo, vira a cara para mim, como alguns viram de vez em quando até na paróquia, e não só na paróquia, noutras, mas pelo menos leia, para depois usar o cérebro, aprender que o Papa não é comunista, a Igreja não é comunista e nem socialista. Aprender que o comunismo secular, ele exclui Deus, ele exclui a religião. Então, o que é comum na Boa Nova de Jesus, comum, não exatamente comunismo, o comum é buscar mais justiça e igualdade, para que todos tenham, não tem, mas que todos tivessem na situação ideal cristã católica, ou seja, cristã universal, cristã de Deus, a partir de Jesus com o Espírito, é que ninguém passasse fome, que todo mundo tivesse um teto digno, uma alimentação digna, um vestuário digno, um estudo digno, um trabalho digno, uma convivência digna. Saúde, blá 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 e tal. E isso sim é coisa de Deus e igreja. Tá? Desculpa me deter dessa maneira, porque é só ver as internet da vida, as conversas de esquina aí, você vê um monte de burro falando como se fosse doutor, mas não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, com quase nada que sabe, acha que é doutor de Bíblia, ou de Palavra de Deus. Do catecismo nunca ouviu falar, mas nunca abriu, nem sabe nada do que poderia ser dito, e diz como se soubesse, e daqui menos ainda.
Eu não tenho disponível aqui, emprestei meu direito canônico para o meu amigo Diácono Alex, então não vou te mostrar, mas o Código do Direito Canônico seria mais um livrão também, dessa grossura, depende da, da impressão de bolso ou maior. Ali tem não as punições para dar para o padre que pisou na bola, padre mulherengo, padre que correu atrás da mulher do outro, da namorada do outro, ou atrás de outro homem, ou que roubou o dinheiro da porta, não é isso. Se aprontar isso também, está ali, tá? Não há cadeia para o cara ali. Mas também normas de comportamento para o padre sério, que se comporta com retidão, o diácono, o leigo. Então seria a nossa Constituição da Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana tem a sua Constituição. Como o Brasil tem, ou qualquer país tem, a Igreja também a tem, chamada Código do Direito Canônico. É mais um manual de conduta do que um manual de punições, tá bom? Vejo que eu provoquei até padre agora. Ó, se tem algum padre assistindo ou que vai assistir e tem o rabo preso aí, que se dane também. Tome vergonha na cara e se corrija. Tá? E está com caminho de retidão, só faça assim. Ai, como é bocudo esse cara aqui. Da carapuça não lhe serve, tranquilo. Fique tranquilo você, leiga ou leigo. Tá assim de padre sério ao longo da história. Falível e limitado igual a você e a mim. Mas santificando-se no serviço ao próximo como se fora Jesus. E liturgicamente, quando lá na Santa Missa ou no sacramento do matrimônio, no sacramento do batismo, da unção dos enfermos, especialmente da penitência, da reconciliação, ainda que a indignidade dele exista, ou que a dignidade dele não seja tanta naquele momento, é Jesus que ali está, não a pessoa humana falível, limitada e pecadora. Depende da sua disposição, menos da dele, mais da sua. Mas tenha certeza, está cheio de clérigo sério, sério e sério. Apesar dos picaretas que sempre existiram por aí, mas entre leigos e ordenados sempre há os pecadores, por isso a igreja, e para isso a gente está sempre convidado a aderir a Deus por intermédio de Jesus com a ajuda do Espírito, e quem sabe a gente vai se convertendo. Ainda, nossa, preciso correr, não estou com pressa, mas você pode cansar de escutar eu aqui. Documento de Aparecida. Poderia falar dos demais documentos das conferências episcopais latino-americanas e do Caribe anteriores. Essa foi a mais recente, há não muitos anos, mas o Papa ainda era um tal de Bento XVI, um dos maiores pensadores e teólogos da história da humanidade, notadamente do século XX, embora não seja muito popular e muito bem quisto até por muito católico. Não lê o cara, não estuda o cara e fala bobagem a respeito do cara, que está lá vivaço com 90 e poucos anos, ainda produtivo. E humilde, né? Porque renunciou uns tempos atrás, porque não estava com condições de continuar. Esse documento aqui é como se falássemos de sínodo. Concílio, a reunião de todos os bispos do mundo, tem caráter deliberativo, e sínodo, a reunião dos bispos, de todos os bispos de uma dada região, no caso da América Latina e Caribe, tem caráter consultivo, né? Mas aqui tem os anseios do clero de então, em nome de toda a igreja, dos leigos e ordenados de toda a igreja da América, das Américas e do Caribe, e as possibilidades de caminhada. Só que aqui diz rezar sim, orar sim, celebrar sim, congregar sim, mas corresponder a tudo isso na sociedade como um todo, pois que não adianta dizer, Senhor, que não tenhamos mais prostitutas, traficantes, ladrões, vagabundos, que não tenhamos mais falta de comida, falta de pão, mas fora da celebração você ignora todo mundo e diz, eu já fiz a minha parte, que se dane o pobre ali. Alguma coisa está errada. Ainda é magistério da igreja? Opa! Eu pulei. O Concílio Ecumênico Vaticano II, realizado há uns 50 e poucos anos, é o mais recente dos 20 concílios ecumênicos que a igreja realizou na sua história. E aqui está o que é vigente para a igreja no mundo inteiro. Todos os documentos dos últimos 50 anos são adequados, adaptados ou atualizados a partir do que aqui está. De vez em quando eu falo das constituições dogmáticas aqui constidas, dos decretos e tal. Se fosse comprar 60, 70, 80 reais, talvez você não tenha na mão esse dinheiro. Perfeitamente aceitável. Mas uma das constituições que ali está é essa. Sacrorum Sanctum Concilium. Isso aqui custa no máximo 10, 12 reais. Sem falar que você é internauta, isso tudo você consegue em Vatican.va. É o site oficial da Igreja Católica para o mundo. Vatican.va, você pode clicar até o idioma português e está tudo lá, basta querer. Não precisa virar doutor em Bíblia, basta
conta-gotas, um pouco hoje, um pouco amanhã, assim por diante. Isso aqui seria mais um outro também. Magistério da Igreja, Comunidade de Comunidades, documento sem esse é vigente aqui no Brasil. Um dia nós poderemos falar dele, ou de paróquias, é de que trata. Outro, essa aqui é o Laudato Si, a Casa Comum, a respeito de como ser cristão cuidando do planeta, que é criado por Deus para toda a humanidade. Eu espero que você não fique muito bravo comigo pelo horário que eu avancei, tá? Vamos encerrar falando uns minutinhos mais para dar conta do conteúdo que eu te falei a respeito de hoje. Vamos lá, espero que em até 10 minutos eu encerre, tá? Contando com a sua compreensão, nós estamos a 1h05 mais ou menos falando. Para reflexão final, um ensinamento e reflexão para concluir nossa fala de hoje. Eu citei aqui um pouco Deus, citei um pouco Jesus e um pouquinho o Espírito, mas concluamos falando da pessoa do Espírito Santo. Quando alguém fala para você que o Espírito Santo ilumina, que o Espírito Santo inspira, são coisas diferentes? Quando alguém diz assim, o Espírito Santo capacita os escolhidos, ou eu estou te convidando para fazer uma palestra, não se preocupe, o Espírito Santo vai te iluminar ou te inspirar, vai ficar tudo bacana. Já escutou frases desse tipo? Já disse frases desse tipo? Você tem pensamentos desse tipo? Ok, vamos pensar junto. O que seria inspiração, o que seria iluminação? Primeiro, não são conflitantes. Por segundo, eu digo para você, um potencializa o outro. As duas circunstâncias, os dois acontecimentos procedem do mesmo Espírito Santo de Deus. Falemos de inspiração primeiro. Quando nós somos inspirados, digamos que você está diante do Santo Livro aqui. Você está com ele. Você está num estudo bíblico, numa celebração, num encontro de oração. De um modo ou de outro, você está ali apresentando-se de novo a um texto bíblico que você já conhece ou que não conhecia, no qual você já encontrou muito proveito, mas poderá encontrar de novo. Quando você é inspirado, vou tentar falar em poucas palavras, mas tomara eu acerte. Ser inspirado é, nessas circunstâncias às quais referiu noutras, diante de um texto, já conhecido ou não, já estudado ou não, que já tenha dado frutos em você ou não. Ser inspirado é, finalmente aprender ou entender algo que até então você não sabia e não entendia. Isso é ser inspirado. Você está aqui diante do texto sagrado, tenha sido inspirado antes no mesmo texto ou não. Conhecesse o texto ou não. Com a ajuda de outros, fazendo a sua parte, e o protagonismo do Espírito com você. Então, ser inspirado é, no texto sagrado, nele encontrar a resposta a algo que você ainda não tinha resposta, para algo a qual não tinha resposta ainda, é entender algo que você até então não entendera, é aprender algo que você ainda não tinha aprendido. Isso é ser inspirado. Agora presta atenção em iluminação. Ser iluminado é com aquilo que você acabou de aprender ou entender por inspiração. Ser iluminado é a partir do momento que você foi inspirado e, portanto, aprendeu ou entendeu algo contido na palavra de Deus, ser iluminado é saber o que fazer com esse entendimento e com esse aprendizado. Então, note, ser inspirado é maravilhoso. É maravilhoso. Você aprende por inspiração, você entende por inspiração. E por iluminação, que é a consequência, não garantida, mas é a consequência possível, provável, eu diria que acaba sendo inevitável se você realmente aprende, se você realmente entende, você tende a vir a ser iluminado, ou seja, saber o que fazer com o que agora sabe, com o que agora entende. Então, cuidado. Não se diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, enquanto você não aprende, não entende, não é que você tenha a desculpa, mas há que dar uma
tolerada pelo fato que você ainda não aprendeu, não conhece, não entende. Mas quando é inspirado e conhece, entende, aprende, e é iluminado por consequência, você sabe o que fazer. Então faça, tente fazer. Pode até que erre, pode até que sofra e não consiga fazer direito na primeira, segunda, terceira, quarta, milésima vez, mas vai tentando até que quem sabe consiga. O Espírito Santo capacita os escolhidos, sim, mas desde que não sejam vadios e preguiçosos. É preciso sim fazer a minha parte, é preciso sim fazer a sua parte, pois que, tal como no ensino das bodas de Caná, a água tem que estar lá para que seja transformada em vinho. A água é o nosso humano. A transformação em vinho é coisa do divino. Então, voltando para cá, o Espírito inspira e, por consequência, tende e pode iluminar quem tenha feito a sua parte, tenha proporcionado ter em si água e água boa, ou seja, vontade, sinceridade, honestidade, tentativa, para que consiga se proporcionar, que o Espírito consiga proporcionar em quem apresente água, ou seja, faça a sua parte, para que inspirado seja, iluminado seja e haja cada vez mais e melhor. Tá? Acho que por hoje basta. Você já teve muita paciência. Nós conseguimos lotar um ônibus, um pequenino ônibus hoje, ao vivo, pelo pouco que eu pude ver ali. Mas a questão não é a quantidade. Eu sempre falo, ou tenho falado geralmente, que nós sabemos, eu, ministro José Carlos e o diácono Alex, nós sabemos que pouca gente se interessa em assistir a gente. Ah, não, mas no ao vivo nem sempre pode, nem sempre tem tempo, portanto é depois. Não, eu te garanto que ao vivo são poucos e no gravado, se Deus quiser, até amanhã ou depois vai ter lá 100, 200, 300 visualizações ou mais, como geralmente é. Não necessariamente na totalidade do vídeo, mas mesmo que depois se conte em centenas de visualizações, é relativamente pouca gente que se interessa. Não porque sou eu, porque é o Alex. Esses assuntos não interessam. Se eu estivesse falando aqui de abobrinha, futilidade, com algum carisma, com sexo, dinheiro, poder, alguma outra coisa, eu viraria até, quem sabe, um influenciador digital. Quem sabe se montasse uma igreja para ganhar dinheiro em nome de Jesus, mudando o jeito de falar, botando a cara de modo melhor, usando o vozeirão com outros recursos para mexer no seu emocional, no seu psicológico, senão algumas pessoas cairiam na minha conversa e me deixariam cheio de dinheiro em nome de Jesus. Ia queimar tudo no colo do capeta depois, mas aqui ia curtir bastante, apesar da consciência. Mas não. Diácono Alex e eu tentamos fazer do nosso jeitão, ele do jeitão mais clérigo dele, eu do meu jeitão mais grosseirão aqui, cada qual tentando em conjunto fazer a mesma coisa, passar para você um pouco do muito que é a doutrina da Igreja de Jesus Cristo, com fidelidade, com honestidade, apesar das nossas limitações técnicas, pessoais e tal, tá bom? Façamos uma oração para encerrar, agradecendo mais uma vez a sua participação. Se você gostou, compartilhe por aí, fica antenado, que ainda hoje ou amanhã eu coloco no próprio Facebook o link do YouTube, tá? Lembra do que eu falei lá no começo, se quiser, me pede por WhatsApp 998448018, 998448018, código de área 41, eu te passo o link dos 2 encontros anteriores, ou você acha no próprio Facebook ali, ou no YouTube. Bom, até a próxima. Façamos a oração da Ave Maria, que já no seu início diz que ela é cheia de Deus, Deus é graça. Pontuando para você, ou se não você, para alguém adiante que assista, para não dizer assim, eu até gostei de algumas coisas, mas lá vem esse idólatra falar de Nossa Senhora. Só a Deus nós adoramos, a ela e demais santos nós veneramos. Liturgicamente não é como no dicionário. Adorar só a Deus, venerar é muito, muito, mas é muito menos que adorar. Só a Deus, tá? Ela é tudo que é, graças a Deus. Ela é tudo que é com Jesus. Por isso você vai à missa, está lá o altar, sobre ele só Jesus. Ela pode estar até ao lado, mas nunca sobre. Então, o altar é de Jesus. Até o santuário de Aparecida é para Jesus. O altar lá é para Jesus. O templo é dedicado a ela. Você, até na oração do terço, maravilhosa oração do terço, indispensável oração do terço, seria a oração do quarto, na verdade, mas a oração do terço, popularmente dizendo, você reza para Jesus com Maria. Não a estou minimizando, mas de jeito maneira. A primeira cristã, a primeira comungante, o primeiro sacrário, e pela enésima vez repetindo, dentre outras,
uma frase, aliás, uma parte de uma canção chamada Senhora e Rainha, composição do Padre Zezinho. Não é ele que canta, não me lembro quem canta, uma mulher, um conjunto, mulher pelo menos. Senhora e Rainha, procura no YouTube, do Padre Zezinho, Senhora e Rainha, presta atenção na letra. No momento é dito dela, Nossa Senhora, não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, o Senhor, neste mundo ninguém foi maior, tá bom? Você pode pedir direto a ele, rezar direto a ele. Se rezar com ela ou a um outro santo, pedindo por fé a intercessão dela de outro santo, vai chegar ao medianeiro que é Jesus e ele atende, se quando e conforme queira. Mas não minimize nunca o testemunho de vida de Nossa Senhora, por excelência, depois de São José e os demais santos. Não desqualifique os testemunhos de vida deles. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuemos reunidos e vivendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, até a próxima.